olha só, você falou algumas coisas interessantes, mas você disse que você não consegue chegar direto na escola pública. Uhum. Então você está colocando a igreja como parceira dentro daquele local. E aí entra uma questão da gente devolver para a igreja uma vocação que talvez ela deixou de lado, certo? Isso. Então assim, quais princípios bíblicos você destacaria para que a igreja local se torne então um agente de impacto social duradouro? E como é que o Instituto, então, ela apoia essas igrejas e cristãos comuns, que muitos não são nem líderes ou nem pastores, mas a se envolverem nessa missão de transformação por meio da educação? Olha, o valor que acho que a igreja precisa voltar a olhar é uma coisa básica, mas muito básica, que é o segundo mandamento. Eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Né? Então, assim, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Se eu tenho condições de mudar a sociedade que eu estou inserido, se eu tenho ferramentas para isso daí, e se eu tenho, por determinação do próprio Senhor, a obrigação de amar o meu próximo, eu preciso me engajar, preciso me envolver. Então, de certa forma, tudo que a gente está propondo já foi validado já pela própria igreja no passado e até mesmo foi validado pela ideologia de esquerda do passado próximo. Olha só, por que passado próximo? Nos últimos 50 anos, o que acabou acontecendo, estou fazendo só um paralelismo, só para todo mundo entender o que eu quero dizer. Há 50 anos atrás, você tinha em muitos bairros periféricos de São Paulo, que eu nasci em São Paulo, capital, você tinha a ausência do Estado. O Estado não estava lá. Sim. E aí o que acontecia é que eles montaram dentro desses bairros periféricos algumas sociedades amigos do bairro. E na época que montaram isso, cara, ninguém entendia o que era. Ninguém entendia. Porque a gente perguntava, é da prefeitura? Não, não é da prefeitura. É uma escola? Não, não é uma escola. Porque eles pegavam, geralmente, terrenos vazios, na época a gente chamava baldios, e pegavam aqueles terrenos, alugavam, compravam, não sei como é que eles faziam isso, levantavam ali uma estrutura mínima, mas grande, mínima que eu digo assim, não era tão linda, mas era grande, espaçosa, colocavam uma quadra poliesportiva. Naquele bairro não tinha quadra poliesportiva, naquele bairro não tinha, como nós temos atualmente, praças de poliesportivas. Tá? A escola ela estava do lado, a escola ela era escola pública, ela estava do lado, mas a escola não estava aberta para jogar futebol, para nada, durante os finais de semana, e eles estavam. A sala dos professores desta escola não tinha ar-condicionado, mas a sala deles ali tinha ar-condicionado. Então fazia com que os professores que davam aula durante o dia, muitas vezes sofriam com o calor, eles pegavam e nas aulas vagas iam para lá, ficavam lá. E ficavam ouvindo o quê? Aquilo que hoje se transformou na ideologia dominante no nosso país. Sim. Né? Mas, além disso, quando você tinha a vacinação do Zé Gotinha, por exemplo, que é para poliomielite, era lá que era feito. Se o próprio Estado queria fazer qualquer ação social, onde eles iam fazer? Eles iam fazer ali, porque eles já tinham, inclusive, pessoas contratadas por aquela associação que não precisava chamar pessoas da escola. E acabou que ficou uma fusão entre a escola e aquela associação. Eu não sei como é que está isso daí hoje em dia, mas eu estou falando da época que eu vivi lá. E aí alguém pergunta para mim, tá, mas o que isso tem a ver com o que vocês estão propondo? O que isso conecta? Tudo. Porque, na verdade, você mudou a mentalidade de um povo e foi feito gradativo em 50 anos. Em apenas 50 anos, nós temos hoje a implantação de uma ideologia que domina o Brasil. Sim. Então, se pensar do ponto de vista de metodologia de trabalho, trabalhar com igrejas, implantando ali uma ideologia, uma cosmovisão numa sociedade, transformando a igreja numa referência, estou fazendo um paralelismo ali com o centro social, faz diferença? Então é isso que a gente tem que fazer. Então o sentido é muito claro. E alguém diz assim, mas
quem te garante que vai dar certo? Eu digo, por que não daria certo se já deu certo? Primeiro que a igreja, quando a gente fala sobre igrejas históricas, por exemplo, como as batistas, como as igrejas presbiterianas, que tinham as escolas, que tinham as quadras, que faziam isso, elas já provaram isso. Isso não é nenhuma novidade. Né? Simplesmente você está utilizando uma metodologia que dá certo. Das 110 mil igrejas, a gente entende que serão todas que vão comprar esse projeto? Óbvio que não. Existem diversos interesses e alguns dos interesses, inclusive, que não deveriam nem existir. Mas para as igrejas que entendem que elas estão implantadas para fazer a diferença, e respondo agora de novo a pergunta que você fez, assim, qual é a base cristã? Você tem que amar o próximo. E além de amar o próximo, é assim, eu sou sal e sou luz. Eu sou luz no sentido de que a luz de Cristo resplandece na minha vida ao ponto de que as pessoas enxergam as trevas e não tropeçam. Mas eu tenho que ser luz, sal no sentido de que eu preservo essa sociedade, né? Eu tenho que preservar ela. Ainda que não seja só a preservação pela pregação direta do Evangelho, e eu vou fazer isso também, mas que seja também dar uma melhora de qualidade de vida para as pessoas, para que elas tenham uma vida mais longa ao ponto de poder, em certo momento, serem quebrantadas pelo Espírito Santo de Deus sobre o seu pecado, sobre a justiça de Deus e o juízo dele. Você falou de amar o próximo. O mundo, ele tem uma noção deturpada de amor. E quando a gente fala de amar o próximo, a gente está falando de ação, atitude e decisão, e não sentimento. Como é que se define, então, o amar o próximo dentro do Instituto? Você sabe que eu sou o cara mais estranho para responder isso, até porque é o seguinte, eu já falei isso já em outras gravações, que eu digo, eu sou um cara que eu não amo o próximo. Aí você fala, como é que o presidente do Instituto Social de Suporte Cristão fala que ele não ama o próximo e quer que eu ame o próximo? Porque amar o próximo não é um sentimento. Eu tenho que amar o próximo. E amar o próximo não são por palavras, não são por sentimentos. Se eu tenho uma pessoa que ela está, por exemplo, numa mendicância, né? E está cheirando mal, é meu instinto eu não me aproximar daquela pessoa, é meu instinto não abraçar aquela pessoa. No entanto, eu tenho que amar aquela pessoa. A gente está vivendo um mundo atual que a gente olha para o que eu quero fazer. Sim. Se faz sentido para mim. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo nunca foi isso. Né? Inclusive, o chamado do cristianismo é para que você tome a sua cruz e o siga. Ou seja, que você morra cotidianamente ao seguir a Jesus. Ao ponto de apóstolo Paulo dizer, para mim, o viver é Cristo. Sim. Ou seja, eu vou viver para servir a Cristo. E para mim, morrer é uma maravilha, é lucro. Então, nunca foi essa proposta do Evangelho. Então, se alguém chegar e falar para mim assim, não, amar ao próximo, eu preciso sentir para fazer isso, eu não tenho condições de fazer isso. Você pode até não fazer com o nosso instituto, mas você não pode deixar de fazer. Você tem que fazer alguma coisa. E amar ao próximo está bem distante de eu manter uma vida regular na minha igreja para que eu possa esperar Jesus voltar, dizendo, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Exato. Isso é muito mais chamar a Deus de uma pessoa que tem prazer na minha dor, né? Porque se as ruas são de ouro e cristal, se lá não tem dor, não tem nada disso, e eu estou sofrendo aqui, Deus é mau, então, né? Se Deus não é mau e eu estou aqui e não estou feliz, significa que eu estou buscando a minha felicidade. Eu deveria buscar a felicidade dele. O que é a felicidade dele? É buscar amar a Deus. Como é que é amar a Deus? Amar a Deus é aquele que obedece a palavra dele. É a vontade dele. Eu não faço aquilo que eu quero fazer. Eu faço aquilo que eu tenho que fazer. E aí a gente entra um pouco nas disciplinas espirituais. Rony, você me disse que você não ama as pessoas. Daniel, eu vou contar um negócio para você. Que quando vira o ano, você faz as decisões do ano seguinte, né? Sim. A minha decisão para esse ano aqui, eu até conversei com a minha esposa, eu falei assim, agora já é público, todo mundo já sabe disso. Ela falou, o que você vai fazer? Você vai fazer academia? Você vai voltar a fazer isso? Eu falei, não, que eu vou fazer esse ano aqui, eu vou buscar a Deus ao ponto de que eu ame o meu próximo. Aí, é tão difícil você reconhecer isso, porque, poxa, eu já fui pastor.
Eu fui pastor de igreja, eu presidi ministério, tive 12 pastores debaixo do meu colegiado. Como é que você não ama? Porque quando se fala de amor, você começa a entender o que é o amor de Deus. Uhum. E a minha resposta, ela vem vinculada e embasada pelas Escrituras. Se o que a Bíblia propõe que é amar é aquilo, eu não amo o meu próximo. Só que aí, se eu não amo o meu próximo, o que eu preciso fazer para amar, então? Eu preciso morrer mais. E para morrer mais, eu preciso ter mais as disciplinas espirituais sendo implementadas na minha vida. Exato. Num constante. Ao fazer isto, automaticamente eu consigo amar o meu próximo. Por quê? Porque eu amo ao Senhor. Eu tenho que amar o Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. Então, assim, para eu amar, eu preciso obedecer. Para que eu tenha a cooperação dele na minha vida, eu preciso saber que eu sou aquele que ama o Senhor. A gente tem que aprender a olhar as pessoas como Cristo olhou pra gente, né? Pecador, miserável, falho e merecedor de condenação. E apesar de tudo isso, Cristo ainda nos resgatou e nos chamou para Ele. Então, se a gente desfruta da maior prova de amor, como é que a gente não pode amar o próximo? E não é uma atitude fácil. Eu sei que é uma atitude difícil, porque amar o próximo é muito fácil amar aquele que a gente ama. A esposa, os filhos, o pastor da tua igreja, os amigos mais próximos. Difícil é amar aquele cara complicado, aquele cara chato, aquele cara, né, intrigante. Esse é o difícil. Mas vamos lá.